Glória a Deus, glória a Jesus. Aqui quem está falando é o diácono José Alberto, para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Só Ele é digno de toda honra e toda a glória. O motivo de eu vir fazer essa live é para pregar a palavra de Deus. E o tema desta live é pregar para judeus já. Pregar para judeus já. Glória a Deus. O motivo dessa live é pregar sobre essa questão. Pregar o evangelho para os judeus. Pregar o evangelho para os judeus. Onde é que vamos ter por base, irmãos? Livro de Romanos, carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 10, louvado seja o nome do Senhor. Mas antes de eu pregar a palavra de Deus, irei cantar o hino, Vale da Decisão. No Vale da Decisão. Se pregar o evangelho, pregar o evangelho, essa música vai falar que nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos que pregar para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, aqueles que a gente não conhece, para quem conhece. O evangelho tem que ser pregado para todo mundo, no Vale da Decisão. Louvado seja o nome do Senhor. Como Jesus não te chamou para ficar parado, enquanto as pessoas sofrem, morrem lá do outro lado. E não fala para os teus vizinhos. Jesus é a verdade, a vida é o caminho. E não fala para os teus parentes. E para chegar a Deus tem que aceitar Jesus e tornar-se crente. E não fala e não te cale para as pessoas que estão lá no vale da decisão. Sem Cristo no coração, não tem certeza da salvação. Estão na escuridão, estão na escuridão, estão na escuridão. Fala mesmo, irmão, fala e não te cale. Irmão, Jesus não te chamou para ficar parado, enquanto as pessoas sofrem, morrem lá do outro lado. Irmão, fala para os teus vizinhos. Jesus é a verdade, a vida é o caminho. Irmão, fala para os teus parentes. E para chegar a Deus tem que aceitar Jesus e tornar-se crente. Irmão, fala e não te cale para as pessoas que estão lá no vale da decisão. Sem Cristo no coração, não tem certeza da salvação. Estão na escuridão, estão na escuridão, estão na escuridão. Vale da decisão. Sem Cristo no coração, não tem certeza da salvação. Estão na escuridão, estão na escuridão, estão na escuridão.
Glória a Deus. Glória a Jesus. Pregar o evangelho, levar a palavra de Deus aos que estão lá do outro lado, no vale da decisão. Sem Cristo no coração, não tem certeza da salvação. E quem que vive nessa situação, irmão? Quem vive nessa situação? O próprio judeus. Os judeus, irmãos, que vivem nessa situação, que estão lá, olha, debaixo da lei de Moisés. Debaixo da lei de Moisés, o qual foi por Cristo abolido. Aonde é que eu vou ter por base, irmãos? Você pega a sua Bíblia aí e a gente vai lá no livro do apóstolo São Paulo, carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 10, louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 10, uma carta interessada diretamente para os judeus, diretamente aos gentios convertidos a Cristo. Todos aqueles que aceitaram Jesus agora tem agora por obrigação, tem agora a responsabilidade também de pregar para os judeus. O capítulo 10 de Romano, Paulo está lá dizendo, olha, para que Paulo escreveu essa carta, irmão? Para que Paulo escreveu esse capítulo 10? Louvado seja o Senhor da glória. O tema diz, os judeus rejeitaram a justiça de Deus. Os judeus rejeitaram a justiça de Deus. E esse tema é pregar o evangelho para os judeus já. Onde você souber que aqui no Brasil tem os judeus, aproveite a ocasião, aproveite o momento para pregar o evangelho para os judeus, porque ele veio, Deus Jesus veio para os seus, e os seus rejeitaram, mas a todos quanto aceitaram, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, aos que creem em seu nome. A porta abriu, os judeus rejeitaram, mas tinha um propósito. Sim, o propósito de ter rejeitado Jesus é que as portas se abrissem. A porta do evangelho que saiu de lá, de Israel. E Jesus disse, vós sois minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Até os confins da terra. O evangelho saiu de Jerusalém, está espalhado por todo o mundo, por todos os países. O evangelho da graça, não é o evangelho da lei, é o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação para todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os judeus não têm esse conhecimento. Os judeus simplesmente rejeitaram a graça de Deus. Mas vamos no capítulo 10 de Romanos, que eu quero chegar aí a uma conclusão, porque nós temos também que orar para Israel, porque nós temos que pregar para Israel, porque Paulo está encomendando, irmão. Paulo está mandando, Paulo está pedindo à igreja, a todos, que também ore por Israel e pela sua salvação. No capítulo 10, vamos ler. Irmão, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Versículo 1 do capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele deu o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não reconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer sua própria justiça, não se assujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei de Moisés é Cristo. O fim da lei é Cristo. Para a justiça de todos aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, louvado seja o Senhor. Por que Paulo está dizendo isso, irmão? A gente vai mais adiante. Paulo diz no versículo 13. Paulo diz no versículo 13 do capítulo 10 de Romano. Ele diz mesmo assim, olha só quanto. Versículo 12, ele fala do evangelho que tem que ser pregado entre as nações e principalmente dentro de Israel. O que é que ele diz, irmão? O que é que ele fala? Diz assim,
Porquanto não há diferença entre judeus e grego. Não há. O evangelho tem que ser pregado para os judeus e tem que ser pregado para os judeus. Tem que ser pregado para os gregos, para os gentios, tem que ser pregado para os judeus. Tem que ser pregado, irmãos. Tem que ser pregado. A carta aos Romanos, o capítulo 10, Paulo está exclusivamente pregando, falando a respeito dos judeus, irmãos. Olha que coisa linda. Olha, agora vamos sim a igreja despertar para pregar o evangelho para os judeus, pregar para os judeus o evangelho já, sim, já. Por quê, irmão? Porque o período da graça, o tempo dos gentios está acabando. E os gentios que se convertem ao Senhor, que se torna a igreja, que passa a ser a igreja do Senhor, tem que se preocupar, tem que pregar o evangelho para os judeus, que mais de 2000 anos vem lá debaixo dos rituais, debaixo da lei de Moisés. O templo caiu, eles estão lá, mas Deus não botou no coração dele o desejo de edificar o templo até agora. Por quê? Por quê, irmão? Porque o tempo do gentio chegou. O tempo do gentio já está, as portas já estão fechando. E o evangelho tem que ser pregado a todos. Se somos devedor tanto a bárbaro, a livre, a servo, a todos. Porque não há diferença, não há diferença. Paulo diz aqui no capítulo 10 de Romanos, versículo 12, diz assim, porque... Eita Jesus, porquanto não há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo é o Senhor, Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, rico para todos os que invocam. Não há diferença entre judeu e grego. Grego pregando a palavra de Deus, judeus pregando a palavra de Deus, sim, pregando a graça, pregando o Senhor Jesus Cristo. Paulo disse em Éfeso no capítulo 2, judeus e gentios, unidos pela cruz de Cristo, unidos pela cruz de Cristo. Mas se judeu deixar o judaísmo e o gentio deixar o paganismo e vindo para Cristo para se tornar igreja, para se tornar cristão. Amém? Por isso a palavra de Deus ela está dizendo aqui, ó, olha que coisa. Olha, diz aqui, porquanto não há diferença entre judeus e gregos, olha só, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para todos aqueles que invocam o nome do Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí diz assim o versículo, louvado seja o 14. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? Como, pois, invocarão naqueles que não creram? Como, pois, invocarão aos judeus que os judeus não creram, meu irmão? Os judeus não creram. Como? Como não creram? Como pregarão se não for? Aí diz aqui, como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? Tem que ouvir, o judeu tem que ouvir. O judeu tem que ouvir. E como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão, irmão? Como é que vai ouvir se não há quem pregue o evangelho, hein? Como? Como, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Paulo está aqui, a carta aos Romanos, com capítulo 10, a responsabilidade diz, da igreja pregar o evangelho para os judeus. Para o judeu, porque no capítulo 1, no capítulo 10 do versículo 1, ele diz, irmão, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação, meu irmão, para a sua salvação. Por quê? Porque ele deu testemunho de que tem zelo de Deus, não com entendimento, eles estão lá, adorando a Deus, zelo de Deus, mas sem entendimento, porque eles rejeitaram a justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, todo judeu tem que botar isso na cabeça, que o fim da lei de Moisés é Cristo, não pode mais estar debaixo desses rituais, não pode estar mais debaixo dos rituais judaicos, porque o véu se rasgou, o templo caiu, está o judeu mais de 2000 anos, sem templo lá, adorando a Deus sem templo, e eles não praticam os rituais, questão do dízimo, circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica, porque isso aí era rituais praticados dentro do templo, e as ordenanças saíam de dentro do templo. Então o templo sendo destruído, eles não praticam mais, está os judeus aí mais de 2000 anos sem dar dízimo, mais de 2000 anos sem levar dízimo para a viúva, para os órfãos, para os estrangeiros, para os pobres.
É verdade, meu irmão. Está aí o judeu, mais de 2000 anos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí os judeus, praticamente sem Jesus. Está sem Jesus, porque estão debaixo do judaísmo. Mas pregar o evangelho, sim, para os judeus já. Pregar o evangelho para os judeus. Aproveitar esse momento para mandar para mandar aqui, essa live para toda a igreja em São Paulo, Rio de Janeiro, aonde você estiver, você que muitas vezes é acostumado a ir viajar para Israel para fazer turismo, agora você vai fazer missões. Você vai fazer missões, você vai tirar o judeu debaixo do que da lei de Moisés, tirar da lei de Moisés e trazer para Cristo, como Jesus fez nos seus dias. Entrou lá no templo de Salomão e tirou os judeus de lá, tirou os judeus para se tornar discípulo seu, igreja sua, tirou do templo. No capítulo 23 de Mateus, Jesus chega lá e diz: ai de vocês, escribas e fariseus, ai de vocês. Jesus, no capítulo 24, esse templo vai cair, e essa liderança vai deixar de praticar esses rituais, porque vai cair. E o véu se rasgou, eles não pararam, costuraram o véu, permaneceram por 70 anos. Aí veio Roma, destruiu o templo, e agora está os judeus aí sem templo, mas esperando o quê? Irmão? Esperando construir o terceiro templo, construir para voltar a praticar esses rituais, que foi abolido por Cristo na cruz. Por quê? Porque o tempo dos gentios tinha que chegar, o tempo das outras nações tinha que chegar, o evangelho de Cristo tinha que vir para as outras nações, para que todo aquele creia no evangelho. Mas como crerão se não há quem pregue? Mas a palavra diz que o crer vem pelo ouvir a palavra de Deus, tanto judeus, porque Paulo disse, enquanto não há diferença entre judeus e gregos, não há diferença, porque o Senhor é rico para com todos. Louvado seja o nome do Senhor, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para todos os que o invocam, todos que pregam a palavra de Deus, tanto para os gentios, tanto para os judeus, todo tipo de raça de povos tem que ouvir o evangelho de Cristo, tem que abraçar a Cristo, tem que aceitar a Cristo, tem que aceitar a graça de Deus, tem que reconhecer o sacrifício feito no Calvário, quando João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés disse: Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, e todo vocês, judeus, que não ouvir esse profeta, será exterminado, será lançado fora, se caso vocês não aceitar esse Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas estamos aqui, irmãos, olha só como Paulo diz: e como crerão se não forem enviados? Tem que ser enviado pastores de nome, pastores não de nome, pastores, toda a responsabilidade, pastores, a responsabilidade é de enviar o que, irmão? Enviar pregadores, enviar missionário, enviar para onde? Para Israel, irmão, para pregar o evangelho para os judeus, é pregar a Cristo, porque eles lá estão só crendo em Moisés. O Novo Testamento para eles não é nada, o Novo Testamento eles chegam, rasgam, eles não querem, mas eles têm que ouvir, que ouça, que deixe de ouvir, mas tem que ouvir o evangelho, irmão. Que casa rebeldes são, louvado seja o nome do Senhor da glória. Oh, Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Eita, Jesus maravilhoso. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eita, Jesus amado. Tá um calorzinho aqui, irmão. Tá um calorzinho agora de manhã. Eu fui pegar ali o ventilador que eu não estava mais suportando. Louvado seja o nome de Jesus. Para quem tem pressão alta, o negócio pega, viu? O negócio pega. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como? Versículo 15 do capítulo 10 de Romanos, diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam a paz, que anuncia as coisas boas, mas nem todos obedecem o evangelho, não obedecem o evangelho.
Pois Isaías diz: quem creram na vossa pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É de certo que nem todos obedecem ao evangelho. Não pregar para judeus, não pregar para gentios, você não está obedecendo ao evangelho. Você tem que pregar, porque Paulo disse: não há diferença, irmão. Paulo disse: eu sou devedor, tanto a judeu como a grego como a bárbaro. Eu sou devedor. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então Paulo está dizendo: tem que pregar o evangelho aos judeus, tem que pregar o evangelho aos gentios, tem que anunciar o evangelho a todos. Onde você souber, daqui no Brasil, onde tiver um judeu, irmão, vá lá, você missionário, você homem de Deus, mulher de Deus, vai lá, prega o evangelho para os gentios, ou para os judeus, prega mesmo. Anuncia a graça, porque Paulo está dizendo no capítulo 10 de Romano, uma carta exclusivamente para a igreja se despertar e orar e buscar os judeus. Paulo está dizendo aqui: irmão, o bom desejo do meu coração é a oração por Israel. Olha só, o desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Porque ele dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Glória a Deus. Porquanto não reconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no capítulo de 2 Coríntios, no capítulo 3, o que é que diz lá, meu irmão? Como eu queria ler com você, porque esse versículo do capítulo 2 Coríntios, no capítulo 3, ali você observa que os judeus ainda estão debaixo da lei de Moisés, e Cristo aboliu. Louvado seja o nome do Senhor, o Velho Testamento. Porque diz assim, falando dos judeus, Paulo diz no capítulo 3, versículo 14, 15, 16, diz assim: mas o seu sentido for endurecido, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, dos judeus. Ao versículo 16, mas quando se converterem ao Senhor Jesus, então o véu se tirará. Glória a Deus, quando todo judeu se converter a Cristo, o véu se tirará. E que véu é esse, irmão? O véu da lei de Moisés. O véu que hoje, meu irmão, cerca seu entendimento. Você sabe, cada cabeça é um mundo. Esse povo está lá com a cabeça cheia de judaísmo, cheio daquilo que ele aprendeu, que já vem há muitos anos. Mas tem que vir Cristo para libertar esse povo. Aí no capítulo 8 de João, lá está Jesus dizendo: olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus está dizendo isso para quem? Para os judeus. Vocês judeus, me vindo para mim, vocês vão ser livres, eu vou tirar vocês desse jugo. Louvado seja o nome do Senhor, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 11 de Mateus e o versículo 28, 29, 30. Meus irmãos, o evangelho de Cristo, a liberdade para todos, quanto quiserem aceitar, tanto judeu, Paulo disse: não há diferença entre judeu e grego. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz aqui, como? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos que invocar o nome do Senhor. Igreja do Senhor Jesus Cristo, desperta. Você, pastor, que faz viagem para Israel para fazer turismo, tire essa ideia de fazer turismo, pastor, e vai fazer missões. Encara um judeu de frente a frente. Mas você está com medo? Está com medo porque lá no passado, porque Israel tem uma fama, terra que mata profeta,
terra que mata profeta, mas Jesus disse, aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará. Estevão foi apedrejado, os apóstolos foram mortos. E você está com medo? Está com medo de quê, irmão? De enfrentar um judeu em pleno século XXI? Onde o mundo dá liberdade de você pregar o evangelho? Irmãos, temos que pregar, rapaz. Não vá para Israel só fazer turismo, porque Deus não está se agradando disso não, irmão. Enquanto você faz turismo, o judeu está morrendo indo para o inferno. Está morrendo, está indo para o inferno. Você tem que encarar isso, irmão, como missão. Não é como turismo. Lê a carta de Paulo, meu irmão, aos Romanos, no capítulo 10. E veja, e Deus bota no seu coração essa responsabilidade, o desejo de pregar o evangelho para os judeus, irmãos. Sim, pregar o evangelho para os judeus, sim, já, irmãos, já. Porque os gentios estão se aproveitando desse momento aí, as lideranças, pastores, só para querer enriquecer, só para tirar dos membros, para tirar das ovelhas, viver da lã das ovelhas. No carrão, no seu avião, fazendo o quê, irmão? Pregando o quê? Pregando judaísmo dentro das igrejas para se enriquecer. Irmãos, estamos vivendo o fim da graça. O fim da graça, o fim dos gentios. O fim dos gentios, olha, o véu caiu lá, o templo caiu, o véu se rasgou. Acabando ali, Jesus disse, olha, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, todos os gentios que se convertiam a Cristo, o judeu chegava lá, não, vocês gentios, se vocês não praticar a lei de Moisés, não obedecer a lei de Moisés, não pode ser salvo. Aí Pedro diz mesmo assim, vocês querem pôr no jugo, na serviço dos discípulos? Vocês querem que os discípulos permaneçam nesses rituais? Quando vocês mesmos, nem vossos pais, nem nós mesmos suportamos? Vocês querem que a gente viva diretamente em cima desses rituais, do dízimo, circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica, essas coisas? Não, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Pregar o evangelho para todos, gentil, judeu, gentil, todos vão pregar o evangelho, principalmente para os judeus. Deus diz exclusivamente para os judeus, irmãos. Estão num país democrático, são um país livre, são um país lá também, um país democrático, um país livre, que você lá pode entrar, pode visitar, mas também pode pregar a palavra de Deus. Aprenda aí o idioma dele, aprenda o idioma de Israel, faça a literatura no idioma de Israel, faz aí, irmão, faz a Bíblia no idioma deles aí, mas tem que pregar a palavra de Deus, tem que levar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque diz aqui, no capítulo 11, você sai do capítulo 10, aí vai para o capítulo 11, o futuro de Israel diz assim, digo, porém, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, porque antes conheceu, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei a buscar, e buscam a minha alma, Mas lhe diz a resposta divina, reservei para mim 7.000 varões que não dobraram o joelho diante de Baal. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Temos que pregar o evangelho para os judeus. Rejeitou Deus Israel? Não, mas antes Deus escolheu o seu povo, que antes escolheu para ser povo seu. E tem a igreja a responsabilidade de pregar o evangelho para os judeus também, irmão. Tirar judeu do judaísmo e trazer para o cristianismo. Trazer para o cristianismo, para Jesus. Porque não creram, eles rejeitaram a graça de Deus.
rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Mais de 2000 anos o judeu vem morrendo sem Cristo, descendo à sepultura sem Cristo. E Jesus está lá, dizendo por muitas vezes para os judeus: filho do diabo. Jesus está dizendo: vós e o inferno, falando de inferno não sei quantas vezes para os judeus sair do inferno. Sair do inferno, porque cidadão que se tornaram cidadão comum, porque com direito à salvação também, com direito à salvação, mas tem que ouvir o evangelho da graça, tem que ouvir o evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque Moisés disse: Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. Ele estava falando para os judeus, ele estava dizendo: se todo aquele que não ouvir esse profeta será exterminado. E o que foi que fizeram com Jesus? Mataram a Jesus. Israel matou Jesus, rejeitaram a Jesus, o seu povo rejeitou. Emmanuel, quer dizer, Deus conosco, estava Deus em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, mas eles não creram, eles não quiseram e rejeitaram a justiça de Deus. Então fica por aqui, meus irmãos. Fica por aqui a mensagem do pregador, do evangelho, do diácono José Alberto, que há mais de 37 anos nos caminhos do Senhor, pregando verdade, pregando a justiça, pregando o amor, pregando a palavra de Deus para você, meus irmãos. Para vocês crerem no Senhor Jesus Cristo, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa, tanto judeus como gentios. Se crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa. Para que Paulo disse isso? Para um judeu, um carcereiro judeu que estava lá naquela época e disse: o que eu farei, irmãos? Aí Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, irmão. E fica aqui a palavra pregada pelo diácono José Alberto. Pregar para os judeus, sim. Pregar o evangelho para os judeus, já, sim. Já, porque a porta da graça está se fechando, irmão. A porta da graça está se fechando. Judeus se preparando para levantar o terceiro templo. Judeus se preparando para voltar a fazer os mesmos rituais. Os mesmos rituais que foi abolido por Cristo na cruz. Dízimo, circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica, porque o templo caiu, a casa do tesouro caiu. Está lá mais de 2000 anos sem dar dízimo. Eita, de Abraão até chegar a Israel, até chegar em Canaã. Olha, de Abraão até chegar em Canaã foram 949 anos, irmão. 949 anos por não ter terra, não dizimava por não ter terra, porque Deus disse no capítulo 15 de Gênesis: você voltará para cá, o teu descendente Abraão voltará para cá, porque eles serão peregrinos em terra que não são sua. Se não tinha terra como plantar, como criar, não tinha como levar o dízimo, então eles permaneceram por não ter terra 949 anos sem dizimar, sabe? Cadê o devorador, o migrador da finança desse povo que passou 949 anos sem dizimar, de Abraão até chegar em Canaã? É verdade? Aí hoje os judeus não dizimam por não ter mais templo. No tempo de Abraão é porque não tinha terra. E agora, nos dias de Jesus, quando Jesus o véu se rasgou e o templo caiu, estão lá mais de 2000 anos sem dizimar, por não ter mais templo, porque a casa do tesouro caiu. Prega isso na tua igreja, pastor. Prega isso na tua igreja. Tira o povo debaixo do judaísmo. Tira o povo debaixo dessas coisas, desses rituais, da guarda do sábado, da festa judaica, dessas coisas. Porque foi abolido por Cristo lá na cruz. De tudo que você não podia ser justificado pela lei de Moisés, em Cristo foi justificado todo aquele que crê. Atos dos Apóstolos 13 e 29. Louvado 39. Louvado seja o nome do Senhor. Vai lá, lê. Irmão, e venha para a graça, e venha manifestar o evangelho de Cristo a todos os judeus, para crer no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não dizimava nos dias de Abraão por não ter terra, e hoje não dizima por não ter templo. Está o povo judeu lá. Está os judeus sem templo, e quando eles edificar o templo,
de Salomão, aí você vai ver o que, é que vai acontecer. Mas Deus quer que você não esteja mais aqui. Deus quer que você não esteja mais aqui, que seja arrebatado, porque Jesus virá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo estarão primeiro, depois nós que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, a encontrar com o Senhor dos ares. Aí o tempo da graça termina, o tempo da graça do Evangelho de Cristo terminou, agora vai entrar o milênio, pregado para os judeus, mas para isso o judeu vai passar, meu irmão, vai passar por uma que nunca não deseja isso para ninguém, irmão. Vai passar, porque a Bíblia diz que lá Israel vai dar sangue até pelo queixo dos cavalos. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Israel será invadida, Israel será atacada por as outras nações, pelo anticristo, pela besta. Meu irmão, olha, desperta, igreja, porque o fim da graça já está chegando. O fim da graça está chegando. Olhai para a figueira, quando as suas folhas já vai olhar para as figueiras. Você está dizendo, para que Jesus estava dizendo isso? Vocês têm que olhar para Israel, porque é o relógio de Deus. Israel é o relógio de Deus. Olha, irmão, observa, desperta, fica sempre atento o que está acontecendo em Israel, o que vai acontecer no meio das nações. As nações, eita, irmãos, desperta para a vinda do Senhor, igreja. Desperta para a vinda do Senhor. Sai do judaísmo. Fica só o cristianismo no meio da igreja. Tira Moisés, deixa só Jesus. Não pode servir a dois senhores. Só pode servir a um. Tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. E agradeço esta rica oportunidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.